Sabia que tu podia usar a tua reforma na declaração do imposto de renda? Talvez tu saiba disso, talvez não, mas eu fui atingido pela enchente de abril e maio. Tomaram conta de quase todo o Rio Grande do Sul. Eu moro em Eldorado do Sul e 95% da cidade ficou debaixo d'água. Esse local que a gente está aqui hoje, essa parede que está assim, né, que eu já estou trabalhando nela, ela já foi assim, acabou ficando assim, e agora ela tá ficando desse jeito aqui. E aí eu tô tendo muito gasto para fazer toda essa reforma, toda a reforma da casa, né, não só do local aqui onde eu gravo, mas a reforma da casa toda, então tá sendo um bom custo, né, tô tendo um bom desembolso aí de dinheiro para colocar as coisas em ordem no lugar. Só que o que pouca gente sabe é que isso pode ser usado na declaração do imposto de renda. Este móvel que eu tenho aqui hoje, ele custou um valor X, vamos dizer que ele custou R$ 100.000, veio a enchente, danificou, eu estou tendo que reconstruir, eu estou tendo que reformar ele, tá? Então, o gasto que eu tive do imóvel continua os mesmos, tá? Os mesmos R$ 100.000 aqui, hipotético, mas tudo que eu estou gastando aqui com tinta, com porta que eu vou ter que colocar, então eu consigo colocar isso como se fosse benfeitorias, melhorias, reforma, consertos, isso aumenta o valor do meu custo de aquisição do imóvel. E aí agora tu deve estar te perguntando: "Tá, mas o que que interessa isso, né? Para que que eu vou querer? Para que que eu vou fazer isso? Qual é a utilidade para mim isso?". Pensa o seguinte: esse imóvel aqui, eu te falei que ele me custou R$ 100.000. Digamos que eu venda ele por R$ 400.000. A gente está falando aí de R$ 300.000 de lucro. Esses R$ 300.000 de lucro teriam de sofrer 15% de tributação de imposto de renda, então eu pagaria R$ 45.000 só de imposto de renda no momento que eu for vender essa casa. Agora, se eu colocar essa reforma aqui, digamos que eu gastei R$ 50.000 para reformar a casa. O valor de custo de aquisição nessa casa, ela já não é mais 100.000, ela já é 150.000. Se eu vender ela pelos mesmos R$ 400.000, percebe como o meu lucro diminui? Eu já não tenho mais 300.000 de lucro, eu tenho 250.000 de lucro. Então eu já não vou pagar R$ 45.000 de imposto de renda, eu vou pagar 37,5. Então eu ganhei 7.500 só com essa atualização. Aí eu só precisei fazer isso, não precisei fazer nada demais. Isso aqui eu já ia precisar fazer de qualquer jeito, certo? Isso aqui já ia precisaria ser feito isso aqui de qualquer forma. A única coisa que eu fiz a mais foi acrescentar essa informação na minha declaração do imposto de renda. Com isso, aumenta o meu valor de custo de aquisição, vai diminuir o meu lucro, né? Vai diminuir o nosso lucro no momento da venda, a gente paga menos imposto de renda, tá? Então procura ter sempre isso em mente. Praticamente, para a gente fazer isso, a gente precisa de duas coisas, tá? A primeira é a nota fiscal de tudo que tu for gastar, um produto, tinta, mão de obra, cimento, tijolo, telha, porta, tudo que tu for gastar, tu precisa pegar a nota fiscal. E o grande segredo é tu colocar o teu CPF nessas notas fiscais. Então sempre quando comprar a nota fiscal de alguma coisa, pede para botar o CPF. Não, bota o CPF na nota, por favor. Por que isso? Quando tu coloca o CPF na nota, essa informação chega para a Receita Federal. Então quando eu for colocar na minha declaração que o valor do meu imóvel passou de 100.000 para 150.000, porque eu fiz reformas devido à enchente, a Receita Federal vai procurar ver se esses 50.000 foram de fato gastos. E aonde que ela vai perceber isso? Nas notas que estão com CPF. Então essa informação chega para eles, eles vão calcular, o Maurício comprou telha, o Maurício comprou porta, o Maurício comprou tinta, comprou cimento, comprou areia, comprou tijolo. Então eles vão fazer essa soma aí e vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei aqui de 50.000 de benefícios. Por isso que é importante tu ter as notas, né, e tu guardar contigo as notas, porque vai que por algum motivo a Receita te chama para prestar esclarecimento, tem as notas para apresentar. E o mais importante ainda, tu colocar o valor exato das notas, não inventa de arredondar número para cima. Ah, não, eu gastei 43, 43 vamos arredondar para 50, não dá. A Receita Federal vai ver isso, ela vai procurar tuas notas que tu disse que gastou, ela vai procurar, vai ver isso e vai confirmar. Produtos que tu pode usar para usar benfeitorias, as benfeitorias do imóvel, então como eu te falei, telhado, porta, piso, azulejo, cerâmica, cano, eletroduto, fio, tomada, tá, tinta. Então todos os produtos que tu for usar para conserto da casa, uma janela que eu preciso trocar, né, tem uma janela atrás de mim aqui, tudo que tu for precisar usar para trocar, tu pode acrescentar.
A minha mobília, eu perdi nessa questão da enchente, cozinha, eu perdi guarda-roupa, eu perdi armário, eu perdi sofá, eu perdi geladeira, perdi fogão, essas coisas eu posso colocar? Não, essas coisas infelizmente não é permitida, porque isso não é uma benfeitoria da casa. Então tudo que for mobília, tudo que for móveis fica de fora, e a única coisa que entra é essa questão de material. E aí como é que tu coloca isso na tua declaração? Quando tu for fazer a tua declaração do imposto de renda, a abinha bens e direitos, tu vai ter ali a tua casa, se tu já tem ela declarada, senão tu vai ter que declarar ali, clicar e declarar ela. Quando for ali, na descrição tu vai colocar, né, ó, imóvel tal, com tal endereço, tem tal valor, foi financiado, não foi financiado, está quitado, não está quitado, tá? E aí tu vai colocar, gasto em 2024, 50 mil reais em reformas, em benfeitorias, em melhoria, pelo motivo que for. No meu caso é por causa da enchente, então vou botar ali 50 mil reais em reformas devido à enchente. Se tu tá fazendo só uma reforma básica, não, então devido a reformas. Então se tu instalou uma piscina, piscina é uma boa, Maurício, para uma piscina eu posso colocar na declaração? Pode, porque a piscina vai ficar dentro do terreno, tu vai vender a casa com a piscina. Então isso tu pode colocar ali, reforma de piscina, construir um quarto novo, construir um segundo piso, refiz a garagem. Então tudo isso tu descreve ali o que tu fez e tu acrescenta as notas, tu coloca as notas, tá bom? Lembrando, isso não é um ganho imediato que tu vai ter, não vou colocar que eu gastei 50 mil para reformar o meu imóvel e a Receita Federal vai me devolver 50 mil de restituição. Não é assim que a coisa funciona. Esse valor dos 50 mil vai entrar no custo total de aquisição do imóvel, então não gastei mais 100 mil neste imóvel, gastei 150 mil, e aí no momento que eu for vender este imóvel, eu consigo diminuir o valor do lucro. No caso, eu vou ter um lucro menor, com lucro menor, o imposto de renda que é calculado em cima do lucro vai ser menor. E aí, desta forma, a gente consegue economizar um bom dinheiro aí com imposto de renda. Caso tu tenha interesse tenha mais dúvidas sobre reformas, né, imposto de renda, como fazer, como colocar, como declarar, eu vou deixar uma playlist aqui com todos os vídeos que eu tenho sobre imóveis, tá? Que vai te ajudar. E caso tu não tenha achado nada aqui no vídeo que responda a tua pergunta, né, que tire a tua dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo que assim que eu vou te respondo, tá bom? Então, o vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima.